Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, muita alegria poder estar com vocês, com a minha esposa, a pastora Bianca. Paz do Senhor Jesus. Eu resolvi fazer esse vídeo até porque nós temos uma grande admiração de pessoas pelo mundo todo, em especial aqui no nosso Brasil, e muitos filhos na fé que ao longo desses 22 anos de ministério, na verdade 20 anos de ministério que tenho especificamente pregando o Evangelho de Jesus, há 22 anos que eu sirvo ao Senhor, e espalhado no mundo todo há pessoas que geralmente nos acompanham diariamente nas redes sociais e assim por diante. Bem, há 2 anos, na verdade, atrás, quando eu resolvi mudar do Paraná aqui para a cidade de São Paulo, eu, no momento, até relutei muito em relação a mudanças, porque eu sempre fui um homem de poucas mudanças, né? Mudar de casa, qualquer coisa mudar para mim era uma coisa assim muito difícil de tomar uma decisão. Mas as circunstâncias que eu acabei enfrentando e passando na minha vida, naquele momento, da minha história familiar, ministerial e assim por diante, eu entendi que não haveria mais ambiente suficiente para que as coisas continuassem como eu imaginava que deveriam continuar, estando no Paraná. Mas surpresa minha foi entender que, na verdade, era um projeto de Deus a minha vinda para a cidade de São Paulo. E vindo a São Paulo, eu pude entender que Deus estaria me proporcionando um novo momento, um inédito, que eu imaginei que eu nunca viveria na história do meu ministério e na história da minha vida também. Porque aqui em São Paulo eu fui pego de surpresa para tantos desafios que vieram sobre a minha vida em tão pouco tempo. Mas observando hoje como se esses 2 anos que aqui estou em São Paulo, comparando aos 20 anos que eu fiquei no ministério em Foz do Iguaçu e no Paraná e assim por diante, eu creio que o que eu vivi em 2 anos é quase equivalente ao que eu vivi em 20 anos, devido à intensidade de tudo que aconteceu na minha vinda aqui para a cidade de São Paulo. Bem, chegando a São Paulo, eu entendi que tudo teria que ser reiniciado na história que eu tenho com aquilo que Deus me chamou para fazer, que é pregar o Evangelho e assim por diante. Eu permaneci na mesma igreja, no mesmo ministério, por 20 anos, lá no estado do Paraná. Chegando aqui em São Paulo, eu fui procurar alguns líderes naquele momento para que alguém pudesse, pelo entendimento que eu senti de Deus, me abraçar e assim por diante. Naquele momento, na minha história, apareceu um amigo, que eu chamo de amigo, de irmão, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração sem limites, que é o meu querido amigo apóstolo Agenor Duque, que na verdade eu já o conhecia ao longo aí de 10 a 12 anos, desde o início da Igreja Plenitude, desde o começo eu já o atendia pregando na igreja e assim por diante. E quando aqui cheguei, eu fui abraçado por esse grande amigo, esse líder, o apóstolo Agenor Duque, e sobre ele, ou aliás, abaixo da sua autoridade ministerial, eu fiquei sobre a sua cobertura ministerial. Todos vocês sabem, eu venho de uma escola teológica, que é a Assembleia de Deus, mas lendo a Bíblia, e conhecendo as Escrituras, e conhecendo de perto ao apóstolo Agenor Duque, eu fui conhecer a visão apostólica, e essa visão apostólica, junto com aquilo que eu tenho como escola teológica, me ensinou muitas coisas, tanto nas revelações da parte de Deus, como também aquilo que, através do apóstolo, Deus me ensinou. O dom da fé, o dom da ousadia e, principalmente, a forma da qual Deus o usou e o usa e vai continuar usando através dos muitos milagres que no ministério apostólico acontecem. Como também, lendo a Bíblia, vocês sabem, Deus chamou cada um de nós para uma específica forma de viver e interpretar a Bíblia. Muitos, até naquele momento, pensaram, pastor Paulo Marcelo, mas não é um pouco diferente a sua forma de ler a Bíblia, entendê-la e compreendê-la e assim por diante? Na verdade, até eu imaginava, mas depois que eu comecei a conviver, ler as Escrituras e ver o que acontecia através da vida do apóstolo, eu pude entender que Deus estava me dando uma experiência que também mudaria a minha vida para sempre. Por exemplo, quando você lê na Bíblia que Deus mandou o profeta cortar as suas vestes em 12 pedaços e espalhar cada uma delas em uma das tribos de Israel. Se alguém fizesse isso hoje, dissesse, pastor Paulo Marcelo, corta seu terno e coloca um pedacinho em cada um dos 27 estados do Brasil, todo mundo me chamaria de louco. Mas ninguém chamou o profeta da Bíblia de maluco. Se alguém participasse de um culto de Jesus, que usando o seu cuspe, mexendo na lama para curar um cego, todo mundo iria criticar. Mas assim é a forma de Deus usar uma pessoa, usar outra e assim por diante. Eu quero dizer que eu tenho aqui nessa oportunidade estender
e também mais do que isso, eu quero deixar muito bem claro que a minha admiração pelo apóstolo Agenor Duque nunca vai mudar. Ele é e sempre será o apóstolo que Deus colocou na minha vida e me trouxe para conhecer uma nova forma de compreender as Escrituras. O apóstolo Agenor Duque é um homem íntegro, de uma forma com a qual eu não conseguiria nem acompanhar a dedicação que ele tem pela obra de Deus. Se ele pudesse, ele moraria dentro da igreja, o tanto que ele gosta do altar, e lá sempre está. Mas, chegando a uma conclusão, eu percebi que Deus me trouxe naquele momento, para que eu fosse curado dos meus traumas, para que eu fosse tratado, para que eu fosse também amado, pastoreado, e isso a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus fez na minha vida. Eu hoje me sinto uma outra pessoa e eu tenho que louvar a Deus pela vida do apóstolo e pela vida de todos os membros e pastores, bispos, bispas da Igreja Apostólica que me acolheram e me abraçaram de uma forma tão especial. Eu não poderia, não posso, não há dinheiro, não há o que eu possa fazer para retribuir o que eles fizeram. Lá também, Deus me deu a minha esposa, a pastora Bianca, e companheira do meu ministério, está ao meu lado em todos os lugares. Hoje eu só viajo com ela me acompanhando, e isso é muito bom para mim, porque ela me auxilia, até porque a minha idade já está um pouquinho mais avançada. Bem, mediante a tudo isso, eu quero deixar aqui uma informação aos queridos irmãos. Eu estou saindo da cobertura da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, com todo o respeito que sempre terei pelo apóstolo. A minha gratidão, novamente estou aqui ratificando. A minha amizade com o apóstolo vai continuar sempre a mesma. Eu te amo, apóstolo Agenor Duque. O senhor é meu amigo, meu apóstolo. O senhor é alguém que nunca sairá do meu coração, do coração da pastora Bianca. Com certeza. A bispa, enfim, a todos aí da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. A todos os pastores, obreiros, os membros, a todos os irmãos que fizeram parte nesses 2 anos da minha vida. E claro, na história nós vamos continuar juntos aí com toda certeza. Então eu estou aqui informando os irmãos que eu estou retornando para a Assembleia de Deus, a igreja na qual eu aceitei a Jesus. Eu estou retornando para a Assembleia de Deus e também logo em poucos dias eu estarei informando a convenção e quem vai ser a partir de agora o meu pastor e assim por diante. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a nação Plenitude. Deus abençoe ao apóstolo Agenor Duque, a bispa. Deus abençoe aos pastores, aos bispos, a todos os membros. Deus abençoe. Nós amamos vocês demais. Deus abençoe. Obrigada por tudo. Eu quero também pedir a oração de todos os irmãos pela nossa vida, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, pela vida do nosso ministério. Estamos agora para um novo desafio. E esse desafio, ele vai se concentrar esse ano, em especial, a cidade de São Paulo. Eu, pastor Paulo Marcelo, estarei este ano dedicando o meu ministério, a minha vida, a minha saúde, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Eu vou me doar inteiro para um grande projeto aqui na cidade de São Paulo, e eu tenho certeza que esta maravilhosa cidade, a cosmopolita São Paulo, que tem 12,8 milhões de habitantes, que é infelizmente apenas a 17ª capital do Brasil em número proporcional de evangélicos. Ou seja, tem apenas 2,7 milhões de evangélicos aqui, a 17ª. Perde para estados como Amapá, como Roraima e assim por diante, como Espírito Santo e tantos outros. É apenas a 17ª dos 27 estados do Brasil. Nós precisamos evangelizar São Paulo e eu quero, desde agora, abrir meu coração para todos os pastores da Grande São Paulo que desejarem me levar na sua igreja. Eu estou à disposição de atender os senhores. Não vou cobrar absolutamente nada a partir do mês que vem dentro da cidade de São Paulo, nem a gasolina, nada. Eu quero me doar à cidade de São Paulo. Então, mande seu contato, fale conosco, chame a minha esposa, é ela que coordena tudo isso. Estaremos à disposição para atender todos vocês. Em nome de Jesus. Um beijo, São Paulo. Abençoe. Deus abençoe essa grandiosa e maravilhosa capital. 171 nacionalizações representadas dentro de São Paulo. É uma cidade com uma proporção gigantesca. É a maior metrópole da América Latina, a maior concentração de PIB da América Latina. É uma cidade que precisa do Senhor Jesus. E não só essa força que todos os paulistanos têm de trabalhar, lutar e correr, mas também vamos acordar esse gigante chamado igreja e vamos ganhar São Paulo para Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um abençoe. beijo no coração, fique na paz do Senhor. Tchau.